Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Mais um dia de live. Sei que muitos participaram ontem da live com a gente, onde nós abordamos os conceitos e novidades referentes a dados. E hoje também vamos falar de um cenário que é bem comum e bem latente nesse momento, que é a questão de cibersegurança, também envolvendo o nosso parceiro Microsoft. Antes de eu passar a palavra aqui para os nossos palestrantes, já estou vendo eles aqui com a gente, eu gosto de deixar alguns recados importantes. Essa live está sendo gravada, pessoal, e vai ficar à disposição de vocês ao final, para que vocês consultem, compartilhem com quem não pôde participar. O chat também já está à disposição, a ideia é que vocês interajam com a gente, tirem as dúvidas, que ao final nós vamos abrir para poder responder ao vivo e compartilhar com vocês, criando uma dinâmica, ok? Também convido a todos para que nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É mais uma forma de vocês acompanharem como a Microsoft, junto com a Brasoftware, vem se posicionando, né, dentro dos nossos clientes, no mercado, com esses cenários de cybersecurity. Mas eu não vou trazer nenhum spoiler, não, já estou vendo eles aqui. Temos alguns responsáveis pelos times de soluções Microsoft aqui na Brasoftware, que vão abordar com a gente esse cenário de segurança. Bom, estou vendo aqui o Fernando Ornelas, o Luiz Henrique, o Cláudio Augusto. Pessoal, super bem-vindos, prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Passo para vocês o nosso palco virtual. Um grande abraço e até aqui a próxima. Pessoal, fico aqui coordenando as perguntas. Obrigado. Maravilha, Fabi. Boa tarde a todos. Prazer enorme tê-los aqui mais uma vez, mais um evento Brasoftware aqui sobre segurança, mais precisamente hoje, né? Então, estou acompanhado de umas feras aqui, né? O Nicolas, o Cláudio, o Fernando. Fala pessoal, acho que o Luiz deu beleza. Bom, eu sou o Nicolas, pessoal, faço parte aqui também, sou par do Luiz aqui no time de Modern Work. Hoje a ideia aqui é a gente trazer uma visão para vocês sobre o tema de cibersegurança, então, como que a gente pode posicionar o nosso ambiente, quais as soluções que podem nos ajudar aí, tanto olhando para a camada colaborativa, quanto olhando para uma camada mais voltada à infraestrutura. Então, eu vim aqui, eu vou complementar também essa apresentação, passo a palavra aqui para o Cláudio, para que ele possa se apresentar também. Bom dia, pessoal. Primeiramente, aí um prazer estar aqui junto com vocês. Eu hoje representando aqui, basicamente, né, de forma paralela nessas verticais de segurança, a área de Azure. Trabalho aqui dentro da fase de concepção de projetos e vou aí apoiar o pessoal aí, né, nessa interação que a gente tem aí de forma conjunta em algumas das ferramentas. Legal. Então, dando continuidade aqui na apresentação, pessoal. Então, hoje a ideia aqui é um bate-papo, de fato, a gente trocar aqui insights, trazer visão sobre as ferramentas do 365 e do Azure, pensando numa camada de proteção avançada, de segurança avançada. Então, quando a gente tem um olhar aí para essa camada de segurança avançada em qualquer ambiente, primeiramente a gente tem que olhar qual que é o cenário atual, em que momento que a gente vive no contexto tecnológico, não só olhando para uma camada diretamente de segurança, mas num contexto atual. Então, hoje a gente vive num contexto, antes a gente já tinha no modelo tradicional ali, uma organização onde ela passava a ter ali a proteção baseada em uma rede corporativa, tinha todas as suas entidades ali, usuários, dispositivos, informações, toda a sua infraestrutura apenas centralizada dentro de uma rede local e fazia todo esse gerenciamento e toda essa proteção baseada nessa rede local, através ali da infraestrutura de rede e a própria infraestrutura de segurança de um ambiente local, certo? Porém, com a mudança que a gente teve no mundo, a evolução tecnológica que a gente já teve de uma forma geral, fez a gente expandir as possibilidades não só dos recursos tecnológicos, mas mudou também a maneira de como a gente acessa as informações, a nossa organização, a partir de onde a gente faz esse acesso, como a gente faz esse acesso. Então, tudo isso veio evoluindo e trouxe novos desafios para que a gente consiga atender ainda pensando no aspecto de segurança avançada. Então, como eu mencionei, hoje a gente tem diversos tipos de pessoas sendo colaboradores, parceiros,
clientes, a gente tem diversos tipos de dispositivos, a gente tem diversos tipos de redes sendo conectadas dentro da nossa estrutura. Então, isso faz com que a gente tenha cada vez mais desafios e desafios cada vez maiores para pensando num aspecto de proteção, pensando num aspecto de uma segurança avançada, porque a gente tem mais recursos a serem controlados, certo? Então, hoje, até trazendo um pouco aqui o gancho para o lado aqui do 365, mas quando a gente olha para a camada de identidade, ela também vem sendo uma principal parceira aí, pensando nesse aspecto de proteção, de expansão do que a gente tem dentro de um modelo tradicional de uma rede local e que também vem agregar essa parte não só de gerenciamento das entidades do nosso ambiente, mas estender também as possibilidades ali de proteção, trazendo conceitos de Zero Trust quando a gente tem essa estrutura amarrada a outras plataformas, certo? Então, é legal também trazer esse insight aqui, trazer essa visão que hoje, dentro desse aspecto atual que a gente vive, dentro do modelo atual de tecnologia que a gente vive, o fator identidade ele também vem sendo um dos principais fatores aí, vem para complementar toda essa estrutura que a gente vai mencionar hoje durante a nossa conversa, certo? E a gente também precisa ter um olhar de segurança avançada para toda essa estrutura que comporta, não só pensando nessa rede local, mas pensando em toda essa rede que faz parte dessa estrutura do nosso ambiente, certo? E aí, com esse modelo atual que a gente tem hoje nesse meio tecnológico, a gente tem alguns desafios. Então, a gente precisa atender requisitos da própria organização, eu preciso manter o meu ambiente totalmente gerenciado, eu preciso ter um olhar avançado a nível de ameaças, de vulnerabilidades do meu ambiente, porque a gente tem sempre o olhar de falar, poxa, eu tenho novas ferramentas, novas soluções avançadas voltadas à camada de segurança, mas se a gente pensar que se existem essas soluções que estão cada vez mais avançadas, é porque o nível de ameaça ele vem se aprimorando também. Então, aqui os desafios eles passam a ser maiores porque eu já não tenho ali uma rede fechada para fazer essa proteção. Eu preciso estar olhando para diversos objetos, diversos dispositivos, diversos tipos de recursos dentro do meu ambiente e isso traz uma demanda ali olhando para um aspecto de uma segurança avançada, certo? E quando a gente fala de uma segurança avançada no cenário Microsoft, a gente sempre vai estar olhando ali para a camada da família Defender, certo? Então, primeiramente aqui, eu trago uma visão aqui em relação ao Microsoft 365 Defender. E o que é o Microsoft 365 Defender? Ele é uma estrutura que faz parte ali da família Defender da Microsoft, que é composta também pela parte do Azure Defender ou do Defender for Cloud, mais conhecido atualmente. Porém, quando a gente olha para a camada do 365, a gente tem um olhar mais para o lado dos recursos que são utilizados por aquele colaborador, pelo nosso colaborador, por quem tem todo o contexto de produtividade da nossa organização. Então, aqui eu consigo ter uma segurança de nível avançado olhando para a camada de identidades, olhando para a camada de dispositivos, olhando para a camada de colaboração e também em volta dos aplicativos em nuvem que são utilizados para acessar os nossos recursos, certo? Então, aqui, quando a gente olha para a camada do 365 Defender, olhando para o aspecto de identidade, a gente tem toda uma camada de análise comportamental em cima daquela identidade. Então, eu tenho análise de risco em cima de usuários comprometidos, eu tenho análise de risco em cima do processo de autenticação que aquele colaborador realiza para conseguir, de fato, acessar algum recurso ou informação do nosso ambiente. Então, hoje eu já tenho um recurso, por exemplo, o Defender for Identity e o Identity Protection, que faz parte da família do Entra ID, são recursos que estão olhando diretamente para a identidade. E aí, eles conseguem chegar desde uma estrutura on-premise, pensando num AD local, realizando uma análise de logs, realizando uma análise de movimentos lateralizados dentro do meu ambiente, até mesmo olhando para a entidade no aspecto de nuvem, pensando nessa análise comportamental de risco de usuário e de risco de autenticação, a capacidade do 365 Defender ele consegue abordar essa camada de identidade também. Logo na sequência, a gente também tem um olhar para a camada de dispositivos, que vem complementando aí, hoje todo colaborador que acaba acessando o nosso ambiente, ele está fazendo esse acesso a partir de um dispositivo. Então é extremamente importante que a gente tenha uma solução robusta, uma solução que já esteja atendendo aos conceitos atuais de proteção de dispositivos, pensando ali num contexto de EDR, pensando num contexto de uma caça avançada, de um olhar para o gerenciamento de vulnerabilidades, pensando numa ação mais proativa. Então, hoje
hoje o Defender for Endpoint ele permite que a gente faça essa entrega aí para os nossos dispositivos que são gerenciados pela organização e que também faz parte da estrutura do 365 Defender. Aqui trago um destaque também para o pilar aqui de aplicativos. Então, hoje a solução do Defender for Cloud Apps aqui, que também faz parte dessa família, ele vem com o objetivo ali de olhar para os aplicativos em nuvem que são consumidos pelo nosso ambiente, pelos nossos colaboradores. Isso não só centralizando a um aplicativo Microsoft, tá? Mas aplicativos em nuvem que têm compatibilidade, a ferramenta ela já tem abertura e conectores compatíveis ali, nativos com outras soluções não Microsoft, e permite que a gente tenha uma visibilidade em relação ao uso desses aplicativos do nosso ambiente. Essa ferramenta ela também permite que a gente tenha um olhar para a camada de Shadow IT dentro do nosso ambiente, para que a gente possa identificar e até mesmo tomar ações em cima de aplicativos que são consumidos e às vezes o administrador não tem uma visibilidade, mas o Defender for Cloud Apps ele vem justamente para trazer essa visibilidade e esse gerenciamento em cima desses aplicativos. Olhando aqui para a camada de e-mail e documentos aqui, então pensando num aspecto de como eu consigo olhar para o pilar de colaboração da minha estrutura do 365 e mesmo assim não deixar de pensar em uma solução avançada de segurança. Então hoje a gente tem as capacidades aqui do Defender for Office 365 também, olhando para as capacidades de phishing avançado, olhando para a parte de simulação de ataques de phishing, olhando para análise de links e anexos que são recebidos para dentro da nossa colaboração através desses aplicativos colaborativos e que nos permite também ter um olhar avançado para esse pilar. Então, hoje, a gente consegue ver que do lado aqui da família do 365 Defender, a gente consegue proteger de ponta a ponta ali todos os recursos, a entidade, os recursos, toda a questão colaborativa que esse colaborador tem de uso do dia a dia para conseguir não só produzir de uma forma eficaz, mas que a gente também consiga proteger essa entidade para que eu proteja toda a minha rede, para que sucessivamente eu proteja toda a minha organização de uma possível ameaça, de um possível ataque. Então, eu até deixei destacado aqui 2 pontos que é relacionado a dispositivos e a parte de colaboração aqui olhando para e-mail. Então, primeiramente olhando aqui para, especificamente falando do Defender for Endpoint, então a ferramenta que é responsável aqui por ter um olhar para a camada de dispositivos. Então, hoje, essa estrutura do Defender for Endpoint ela é dividida em 2 planos aqui. Quando a gente fala do plano 2, que é o que entrega o pacote completo aqui do que a ferramenta pode oferecer, a gente tem uma camada de gerenciamento de vulnerabilidades. Então, pensa num aspecto onde a ferramenta vai utilizar a proteção em tempo real, a análise em tempo real, para te trazer a visibilidade de vulnerabilidades que você tem dentro do seu ambiente. Então, quais são as vulnerabilidades que você tem em todos os seus dispositivos do ambiente? Seja uma vulnerabilidade de segurança, seja uma vulnerabilidade de configuração do sistema operacional, seja uma vulnerabilidade do aplicativo instalado nesse dispositivo. Então, a ferramenta vai te trazer insights e recomendações de quais vulnerabilidades você tem dentro do seu ambiente. Então, se eu tiver mais de um dispositivo associado àquela vulnerabilidade, ela vai ter um nível de criticidade maior para dentro do meu ambiente. Então, ela vai te trazer ali uma fila de possíveis vulnerabilidades que você tem dentro do ambiente para que você possa analisar e seguir as recomendações que a própria ferramenta te traz. Então, essa é uma forma da gente agir num modelo proativo em cima dessas possíveis vulnerabilidades e em cima dessa possível superfície de ataque que um agente mal intencionado pode ter dentro do ambiente, tá? Então, a parte de gerenciamento de vulnerabilidades é muito interessante aqui, olhando para esse aspecto inicial. Olhando aqui também, a gente tem a camada de redução de superfície de ataque, que trabalha no modelo de políticas que já são pré-configuradas ali para dentro do ambiente, para que a gente possa reduzir ainda mais os pontos de ataque que um agente mal intencionado pode ter em cima do nosso ambiente, especificamente falando dos dispositivos. Aqui a proteção de próxima geração, sempre olhando para ameaças emergentes em cima desses dispositivos. Então, talvez não seja uma ameaça conhecida, mas ela tem um comportamento de uma ameaça, ela tem uma ação de subir um processo desconhecido ou de criar ali um registro de uma forma mais simplificada. A proteção de próxima geração, ela consegue realizar essa análise e tomar ações de uma forma mais simplificada em cima dessas análises. E também pensando no contexto de Zero Hour, a ferramenta ela consegue
ter essa análise em cima de ameaças emergentes, conseguir replicar isso para o repositório de dados ali em relação às ameaças da Microsoft e que isso seja replicado para todas as ferramentas da mesma forma que a gente pode receber essas novas atualizações também. Então, é um recurso que está sempre buscando ali possíveis novas ameaças também. E aí, a gente tem a camada de filtragem de conteúdo web, então é um modelo que a gente consegue realizar uma filtragem baseada em conteúdo em cima desses dispositivos, então consigo ter esse controle através da ferramenta também. Pensando num contexto de caça avançada e de uma investigação e remediação mais automatizada para dentro do ambiente, a gente também tem essas ferramentas aqui agrupadas dentro dessa estrutura, que permite que, através dos alertas que são gerados pela ferramenta, e a própria ferramenta tem autonomia de subir um processo de investigação de forma autônoma. E aí, mapear todos os alertas que fazem parte daquele escopo daquela investigação e ali tomar uma ação de remediação ou deixar ali dentro de uma central de ações possíveis ações que o administrador possa ir lá analisar e possa autorizar que a ferramenta tenha o total processo de remediação ali dentro desse dispositivo ou desses dispositivos. É legal que todo esse escopo de incidente que eu vou mencionar agora e o escopo da própria investigação, se eu tenho mais de uma entidade associada a essa ameaça ou a esse processo de investigação, a ferramenta ela vai agrupar dentro de um único escopo. Isso facilita a visibilidade, já que a gente já está trabalhando dentro de uma única console, e vai permitir que você aplique o processo de recomendação ou de correção que a própria ferramenta te traz de uma maneira geral para todos esses dispositivos associados a esse escopo. E, por último aqui, não menos importante, e até eu entendo que seja um dos principais fatores aqui quando a gente fala do Defender for Endpoint, é a camada de EDR. Então, é toda a parte de remediação e detecção e automatizada em cima desses dispositivos dentro do nosso ambiente. Então, a ferramenta, de fato, aqui, ela não faz só o processo de investigação de forma proativa em busca de uma ameaça ainda não ativa dentro desse dispositivo, mas sim no momento que eu tiver um incidente ou tiver um contexto de uma ameaça dentro de um dispositivo, que a ferramenta possa ter autonomia de uma resposta automatizada, seja de isolar esse dispositivo do restante da minha rede para que essa ameaça não seja replicada para outros dispositivos da minha rede ou até para a minha própria rede, até que a ação de remediação esteja totalmente completa. E aí a gente consegue conectar aí com outros recursos do Defender que a gente já vai falar aqui na sequência. Seguindo aqui para o outro ponto que eu gostaria de deixar em evidência aqui nesse momento, que é a camada do Defender for Office Plano 2 também, tá? Então, quando a gente fala do Plano 2 também é a capacidade máxima que a ferramenta pode entregar. Aqui o Defender for Office 365 é um recurso extremamente legal e que vai trazer uma maturidade, vai trazer uma experiência até melhor para os seus usuários e para os administradores para poderem ter um entendimento sobre a maturidade do ambiente, e é uma ferramenta que basicamente vai olhar ali para a camada de colaboração do Office 365, onde ela tem recursos, por exemplo, como a análise de links, então links e anexos que são recebidos através desses itens de colaboração do 365, a ferramenta ela consegue ter uma análise antes que esse colaborador acesse aquele conteúdo ou antes até mesmo que esse conteúdo chegue até aquele colaborador. Então a ferramenta ela faz um processo de detonação dessas informações antes que ela chegue ali de fato para aquele colaborador final que recebeu um compartilhamento desse tipo de anexo ou link, ou que recebeu ali através do Teams ou até mesmo do Exchange, para que a ferramenta, ela, dentro de um ambiente controlado, então um modelo de sandbox ali, ela consiga detonar essas informações, validar se existe algum nível de reputação baixo em cima de um link, ou um conteúdo de download, ou um conteúdo malicioso em cima daquele link, ou pensando no aspecto de um anexo, se é um executável, se eu tenho ali algum tipo de ameaça por trás daquele anexo que talvez ainda não tenha sido explorada ou tenha sido enviada por um agente mal intencionado. Então, a ferramenta fazer esse processo de exploração dentro de um ambiente controlado antes que chegue de fato ali para o colaborador final. E, lógico, se ela identificar qualquer tipo de ameaça, ela conseguir ali travar, enviar para a quarentena aquele arquivo ou gerar uma notificação, um alerta ali para os administradores para que possam, de fato, entender o contexto daquela análise, daquela ação que a ferramenta tomou, certo? E aqui também, mesmo que a gente esteja trabalhando no modelo de colaboração, a ferramenta ela também tem o processo de investigação e remediação automatizada. Então, ela consegue ali, através dos alertas que são gerados,
ela vai mapeando aqueles alertas, ela mapeia o comportamento que aquelas contas têm dentro do nosso ambiente, isso pensando em contas de e-mail ou contas de colaboração, para que ela consiga identificar qualquer tipo de anomalia ou qualquer tipo de uma análise que ela tenha feito em cima daqueles alertas gerados pela própria ferramenta, que ela consiga gerar um processo de investigação automatizado e em busca, de fato, de uma possível ameaça, um possível anexo que talvez esteja numa caixa de um e-mail, ou no OneDrive, ou num SharePoint, e que ela consiga tomar uma ação de remediação em cima desses objetos maliciosos dentro do nosso ambiente. E tomar uma ação, de fato, ali de remediar aquela possível ameaça, certo? E aí, complementando esse contexto aqui do Defender for Office, a gente também tem a camada, que é uma das camadas que eu até mais gosto aí, pensando na estrutura e na família do Defender do 365, que são as capacidades de simulação de ataque de phishing e a parte de conscientização em cima dessas simulações. Então, a ferramenta hoje, ela permite que a gente consiga realizar um processo de simulação de ataque. Então, a Microsoft, quando a gente tem esse recurso habilitado no nosso ambiente, a Microsoft ela disponibiliza uma biblioteca como se fosse ali uma biblioteca para que a gente possa montar um phishing falso para dentro do nosso ambiente, para que a gente tenha ali alguns modelos de login, com diversas técnicas também que são utilizadas de maneira geral no mercado. Então, pensando numa exploração de uma credencial, a ferramenta ela te traz dentro dessa biblioteca ali alguns modelos conhecidos de uma página de login, para que você possa montar ali de uma forma personalizada o seu phishing para você gerar isso dentro da sua própria organização, lógico, com um modelo de simulação, para que você consiga identificar, por exemplo, dentro dessa campanha que você realizou, quais colaboradores teriam de fato sido estariam vulneráveis a esse ataque, pensando num processo de não estar preparado, não ter o entendimento do que é um phishing e acabar passando ali uma credencial, acabar passando uma informação corporativa que não deveria ter passado. Então, a ferramenta ela te permite ter todo esse mapeamento, ela vai te trazer uma visibilidade individual de cada colaborador, seja do colaborador que clicou no link, que passou as credenciais, que foi até o final desse processo de simulação, e junto a esse processo de simulação, automaticamente você pode englobar uma campanha de conscientização de acordo com a ação que esse colaborador teve em cima dessa simulação. Então, ou você pode já disponibilizar ali um processo de conscientização, ou seja, um vídeo também que a gente já tem dentro de uma biblioteca da própria ferramenta. Então, um vídeo rápido ali para o colaborador entender o que ele precisa fazer dentro desse contexto de phishing. Um artigo breve também, a gente sabe que os colaboradores estão ali no dia a dia, na produção, eles não têm tempo ali para parar para ver um vídeo de 30 minutos. Então, são vídeos rápidos, são insights ali para que no momento em que eu tiver um ataque real de phishing dentro da nossa organização, que esse colaborador esteja preparado, esteja consciente de qual ação ele deve tomar, seja de deletar aquele arquivo ou de relatar como um phishing para os administradores conseguir tomar uma ação ali dentro do ambiente, até para a própria ferramenta entender que existe um tipo de alerta em cima daquele destinatário, o remetente, então essa é uma maneira da gente trazer uma conscientização para os nossos colaboradores também, e é uma ferramenta que está totalmente integrada a essa plataforma do Defender, certo? E aí, aqui agora a gente vai partir para um outro lado da família do Defender, né? Então, como eu falei inicialmente, hoje o Defender, o Microsoft Defender, ele é uma família e é dividido em duas partes ali. Inicialmente a gente falou aqui do Defender 365 e agora eu passo a palavra aqui para o Cláudio. Falei bastante aqui, mas passo a palavra para o Cláudio para a gente seguir aqui no modelo do Defender for Cloud. Certo, Cláudio? Beleza. Muito obrigado pelo espaço aqui, Nicolas. Acho que a gente já vê uma base super bem estruturada, né, quanto a que a gente fala de proteção até para os próprios usuários e essa visão, né, de controle de identidade que a gente tem dentro do portfólio Microsoft. E aí, passando um pouco mais deep, né, entrando um pouco mais para dentro do que a gente tem a nível de infraestrutura, né, do que a gente provê para que, enfim, né, os colaboradores executem ali as cargas de trabalho dele, a gente tem essa suíte do Defender for Cloud, que ela tem essa abordagem, né, de maturidade de segurança muito próxima do que a Microsoft traz, né, dentro dessa suíte de 365, só que focada mais para a parte de infraestrutura, né? Então aqui a gente está falando de forma geral, né, de pilares de segurança em cima de infraestrutura, sem níveis de restrição
a plataforma Microsoft, né? Então aqui é bem interessante que a gente está falando de cobertura multinuvem mesmo. Então, toda essa suíte, né, de controle, falando de SQL, de máquinas virtuais, de containers, plataformas PaaS, né? Isso vai estar coberto dentro desse cenário. De forma bem simples, assim, né? O Defender for Cloud, ele meio que agrupa 3 linhas principais de solução, que seria uma solução para você operacionalizar isso, né? Algo bem pautado pelos conceitos, por exemplo, de DevSecOps, e outras 2 ramificações, que seria para você ter um gerenciamento centralizado, né, dentro dessa sua postura de segurança dentro das demais plataformas que você estiver operando, e uma plataforma para você proteger essas suas workloads, independente de onde isso esteja, né? Então, a gente tem como principal foco, é claro, assim, uma integração muito intrínseca com os produtos Microsoft, mas isso acaba que por ser transparente, se você está utilizando isso na AWS, no Google Cloud, enfim, N providers, a gente tem a possibilidade de ter conectores para estruturar dessa forma, e aí você conseguir criar um plano, né, bem estruturado para entender onde você tem ameaças, conseguir coletar e ter métricas de insight disso e criar um plano, né, de defesa, entender quais são as suas possíveis vulnerabilidades. Falando um pouco mais de nível de solução, se você puder passar, por favor, Claro. Nicolas. Dentro, né, de utilização mesmo, assim, falando de algo mais próprio, falando principalmente dessa suíte de bancos de dados, falando aqui de SQL no mundo Microsoft, né? Dentro do que a gente tem de possibilidade de SQL, existem N camadas mais gerenciadas ou menos gerenciadas para se utilizar isso na nuvem. São diversas ofertas de bancos de dados que você pode optar, né, por construir os seus sistemas dessa forma, porém, todas elas vão ter uma necessidade de ter um controle de segurança. A gente sabe o quão crítico é, né, o funcionamento e a continuidade de um serviço de bancos de dados dentro de qualquer aplicação que seja, né? A gente tem aí dados sendo praticamente a base para qualquer tomada de decisão estratégica que exista, e dentro disso, né, nos produtos do Microsoft Defender, a gente tem, né, essa feature, né, por assim dizer, essa ramificação, que é própria do Defender por SQL, no qual onde você consegue, né, independente de como você está provisionando isso, seja numa camada de infraestrutura virtualizado, até, né, uma camada de plataforma, né, mais gerenciada pelo provider, você consegue ofertar a segurança com esse tipo de conector, enfim, né, detectando possíveis ameaças, algum comportamento incomum dentro, né, da sua aplicação, de forma com que você consiga criar dentro desse ambiente, mesmo que híbrido, né, de diversas possibilidades de uso, uma estrutura de segurança que funcione e se converse com as demais ações que você tem de proteção. Não adianta nada a gente pensar, né, em proteger o usuário e esquecer de que a gente tem, por exemplo, uma infraestrutura que está exposta de alguma forma, né? E dentro disso, né, você consegue, né, dentro dessas avaliações, correlacionar também com outros níveis de infraestrutura. Se puder passar mais um também, por favor, Nicolas. Que aqui falando desse lado mais de infra agora, do lado de servidores e aplicação, né? Então, de forma geral, assim, tenho, né, a minha estruturação aqui do meu ambiente com essas 2 camadas principais, sendo de banco de dados e nessa minha camada de aplicação. Isso também é passível para que você tenha conectores que executem aí e tem essa análise de segurança dentro deles também. Então, não só restrito à plataforma Windows, mais de 50% da workload que executa em Azure hoje é Linux. Então, a Microsoft tem uma relação de uso bem ampla, assim, né, com plataformas open source, e aí, independente do que você está utilizando, esse tipo de risco e ameaça, ele é contínuo, né, então você precisa ter uma camada de proteção, não só para esses aspectos, mas também para os seus servidores de aplicação. Então, desde a análise de rede, enfim, como, por exemplo, portas de rede que possam estar expostas com algum tipo de vulnerabilidade, a bloqueio de malware, enfim, proteção desses servidores com endpoints específicos, com o Defender for Endpoint. Então, de forma geral, assim, você consegue ter um aspecto bem completo para você absorver ali, né, e ter uma visão bem clara de todo o perímetro que você tem ali de superfície de ataque dentro dos componentes que você gerencia da sua infraestrutura. E aqui, Cláudio, até se me permite complementar aqui, dentro desse aspecto que você trouxe em relação a ter um olhar de uma forma geral dentro do ambiente, especificamente falando aqui da camada de servidores, cara, essa parte de um olhar para as vulnerabilidades do ambiente, não só pensando no aspecto de um endpoint, mas especificamente falando aqui de servidores, essa camada mais avançada que a gente tem de gestão de vulnerabilidades quando a gente fala do Defender for Cloud for Server, é interessante porque, cara, ele vai te olhar ali desde
do cenário mais profundo em cima desse hardware ali, seja uma atualização de um firmware desse servidor, até mesmo uma simples extensão que a gente tem de um navegador, pensando no endpoint, ou até mesmo de um aplicativo que está sendo executado dentro desse servidor. Então, a ferramenta ela consegue não só ter uma atividade ali, pensando em um contexto de um incidente, uma ameaça ativa dentro do nosso ambiente, não só um gerenciamento ali, pensando nessa redução de superfície de ataque, então proteção ali a nível de configuração desses recursos, mas ela te permite também ter visibilidade desses pontos de vulnerabilidade, que você tome ações de forma proativa em cima do seu ambiente. E isso acaba se complementando quando a gente fala de outras frentes do Defender, porque são soluções que são nativamente, foram criadas para ter interoperabilidade. E aí, quando a gente tem uma estrutura mais avançada ali, pensando numa camada de CIEM, numa camada de SOAR, olhando para todo esse aspecto desses recursos que a gente mencionou aqui de uma forma breve do nosso ambiente, especificamente falando da família Defender, quando a gente também tem uma estrutura de CIEM, de SOAR, fazendo a orquestração desses alertas, de todas essas informações que são geradas por essas soluções avançadas, a fim de correlacionar essas informações e tomar uma ação em cima dessa análise, cara, a gente tem um ganho muito vantajoso, e a vantagem quando a gente fala do Microsoft é que a gente tem recursos que têm essa interoperabilidade de forma nativa, que eu não dependo ali de conectores trabalhando com diversas soluções de mercado, que talvez são soluções que são boas, mas a gente tem essa questão de ter essa conectividade entre as soluções. Então, além de ter soluções robustas, a Microsoft tem essa vantagem pelo fato de ter essa interoperabilidade nativa e desenvolvida pelas ferramentas, certo? E aí, Perfeito. até trazendo o gancho aqui, falando especificamente da ferramenta de CIEM SOAR aqui da Microsoft, certo? Então, quando a gente fala de uma ferramenta de CIEM de SOAR, especificamente a gente está falando de uma ferramenta que ela passa a ser um centralizador, um orquestrador em relação a todos os logs, alertas, incidentes que são gerados dentro do nosso ambiente. Então, se hoje a gente tem uma ferramenta individual, pensando ali no aspecto do Defender for Office ou Defender for Server, a gente tem uma ferramenta individual que já consegue ter um processo de análise, um processo de investigação, um processo de remediação em cima do seu workload específico de uma forma eficiente. Quando a gente tem uma ferramenta como o Sentinel fazendo toda a orquestração desses alertas e centralizando essas informações dentro de um único portal, isso a gente tem um ganho enorme em relação a essa frente, porque a gente passa a trabalhar não só com um workload específico, mas eu tenho diversos workloads dentro do meu ambiente, seja uma frente de dispositivos, seja uma frente de banco de dados, seja uma frente de rede, seja uma frente de identidade. Eu tenho essas informações sendo direcionadas a uma ferramenta de CIEM, como o Sentinel, né? E ela passa a correlacionar essas informações específica de uma entidade. Então, se eu tenho um colaborador que eu sei que ele pode ter um tipo de comprometimento a nível do usuário, mas eu não tenho nenhum gancho ali para fazer uma análise e correlacionar as informações com o nível de proteção em tempo real que eu tenho em cima daquele dispositivo, daquele mesmo colaborador, cara, isso daí a gente acaba tendo um gap em cima dessa proteção. Então, quando a gente tem o CIEM aqui trabalhando, correlacionando, identificando que essa máquina é do Nicolas, essa credencial é do Nicolas, o Nicolas acessa esses recursos de colaboração, ele tem acesso a essa aplicação dentro do meu ambiente. Quando eu tenho essas informações direcionadas dentro de uma única console e trabalhando de forma correlacionada para identificar uma possível anomalia, uma possível ameaça, a gente tem uma vantagem extrema em relação a qualquer ameaça que a gente tenha dentro do nosso ambiente ou qualquer agente mal intencionado que esteja tentando nos atacar. E aí, o Sentinel, com essa plataforma de CIEM, ele tem esse objetivo de ser alimentado por esses logs, alertas e informações que são geradas por essas estruturas do Defender, mas não só olhando para a camada do Defender, outras soluções de mercado também, através de conectores, onde essas informações são direcionadas para a plataforma do Sentinel e a sua estrutura de CIEM passar a correlacionar essas informações. E aí, gerar incidentes ou alertas cada vez mais robustos para que a gente possa tomar uma ação mais efetiva. Eu não só olhar para um workload específico, mas eu conseguir tratar aquela ameaça ou aquela possível ameaça dentro de um escopo completo, desde o início ali, seja de um modelo de ataque de phishing, até mesmo pensando num contexto mais avançado que talvez já tenha implicado ali dentro do meu ambiente. Então, é
importante a gente ter as soluções de segurança trabalhando nos seus workloads específicos, mas quando a gente tem essa correlação de informações para dentro de uma ferramenta como o Sentinel, a gente tem uma vantagem muito grande. E o legal do Sentinel aqui é que ele vai conseguir complementar, vai fazer essas duas estruturas se conversarem. Então, a família do 365 Defender se conversar com a estrutura do Defender for Cloud para que essas informações alimentem essa estrutura de CIEM do Sentinel e não só a ferramenta ter essa correlação e trazer essas informações para que a gente possa ter uma visibilidade cada vez mais eficaz em cima desses alertas, mas também permitir que a gente possa tomar ações em cima desses alertas de forma automatizada. Então, o Sentinel, além de ser uma ferramenta de CIEM, ele também é uma ferramenta de SOAR. Então, a ferramenta de SOAR, ele vem com o objetivo ali da gente gerar, em cima desses alertas que são gerados, eu gerar ali uma automação, um playbook em cima daquele alerta que foi gerado, e a partir do momento que eu tenho essa ameaça mapeada dentro do meu ambiente, eu já consegui ativar uma automação para que toda vez que esse tipo de alerta for correspondido ali dentro dessa análise que o CIEM faz, eu já ter uma ação de remediação automatizada. Então a Microsoft ela já disponibiliza alguns playbooks ali que pré-configurados, mas também nos permite criar esses playbooks, essa automação de forma personalizada para que a gente possa absorver cada vez mais, tomar uma ação cada vez mais rápida em cima dessas possíveis ameaças, certo? E aí a gente fala um pouco ali, quando a gente fala a nível de um dispositivo, a gente pensa numa camada de EDR, quando a gente pensa em uma outra solução avançada ali de um workload específico, a gente tem ali o recurso individual para aquele workload, mas quando a gente faz essas soluções se comunicarem, a gente passa a ter um modelo de detecção e remediação estendida, o nosso famoso XDR, XDR, ou Extended Detection Response, que nada mais é que o conceito da gente ter mais de um recurso de segurança avançada trabalhando com o mesmo objetivo, correlacionando informações para ter uma ação de remediação dentro do nosso ambiente. Então, o Sentinel aqui, lógico, a gente focou especificamente aqui nos aspectos do Defender, da família Defender, que são as soluções de segurança avançada da Microsoft, mas o Sentinel ele também tem compatibilidade com outras soluções de segurança do mercado, ou qualquer outra solução aí, ou recurso dentro do nosso ambiente que gera algum tipo de log, que nos permita ter acesso a logs para identificar possíveis anomalias ou possíveis comportamentos e que a gente possa tomar ações aí dentro desse contexto de análise que a gente possa complementar ainda mais, responder ainda mais de forma mais eficaz. Como a gente tem a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, a machine learning aqui, entendendo o seu comportamento do seu ambiente para tomar ações e entender o que é um alerta verídico, o que é um falso positivo, o que é um falso negativo. Então, quanto mais dados a gente passar para essa estrutura de Sentinel, pensando nesses aspectos de soluções de segurança, não só olhando para a família Microsoft, mas aqui também falando da família Microsoft, a gente tem um ganho ainda maior e a gente tem cada vez mais essa ferramenta trabalhando a nosso favor. Tem algum comentário aqui, Cláudio? Eu acho que já trouxe a ideia de ter isso como um ciclo é super completa, né? Interessante como a gente não se restringe a só workloads de nuvem, como você disse também, né? Então a gente pode levar isso para ter uma proteção integrada com o ambiente on-premise, né? Ambientes locais que você tiver, independente da cloud que você está utilizando. Então isso se comunica, né? Você não está restrito a só ecossistema Microsoft disso e você consegue proteger aí desde, enfim, né? Os produtos mais óbvios que a gente está mais habituado dentro dessa suíte de cloud, até, enfim, né, dispositivo Apple Mobile dos colaboradores. Vai do 0 ao 100 mesmo nesse sentido. Exato. E aí é aquele contexto, né? Aquele contexto inicial do modelo atual que a gente falou ali no início da nossa conversa. O modelo que a gente tem hoje de tecnologia, a gente tem. Cara, se a gente tem diversas pessoas, diversos recursos, de toda aquela entidade, toda aquela infraestrutura dentro de um acesso ao nosso ambiente, ou para estruturar uma aplicação, ou todo o nosso core da nossa organização, pensando no nível de tecnologia, se a gente tem diversos pontos e recursos dentro do nosso ambiente, a gente também tem a superfície de ataque ela aumenta, certo? Então, a gente tem
ataque direcionado de todos os lados, diversas técnicas. Uma vai tentar explorar ali uma credencial, a outra vai tentar explorar, pensando num aspecto de engenharia social, a camada de colaboração, a outra vai tentar explorar diretamente ali o seu ambiente. O objetivo é o mesmo, que é trazer algum impacto ali para a organização, seja numa exfiltração de dados, seja de fato somente para comprometer o ambiente daquela organização. Então, se a gente tem esse ataque de todos os lados, a gente precisa também estar protegido de todos os lados. Então, a gente tendo essas estruturas trabalhando e correlacionando essas informações dentro de uma estrutura como o Sentinel, a gente traz uma vantagem muito grande para dentro do nosso ambiente e que só vai aumentar. Porque cada vez que essa ferramenta entender mais o nível de comportamento, o padrão de uso, o padrão de alerta que eu tenho dentro do meu ambiente, cada vez mais ela vai nos trazer insights, nos trazer um entendimento, realizar o processo de remediação com mais assertividade e só vai trazer vantagem aí para a gente em relação a esses agentes mal intencionados, certo? E aqui, pensando também no aspecto do que o Microsoft, a família Defender do Microsoft junto ao Sentinel consegue nos atingir, se a gente olhar para uma camada, olhando para soluções de mercado. Então, poxa, aqui a gente pode ver que dentro de um contexto de uma engenharia social, um ataque de phishing ali dentro do meu ambiente, o colaborador ele realizou um acesso a um anexo malicioso, ele clicou em um link que não deveria, cara, para a gente conseguir ter a proteção real de todo o nosso ambiente, desde olhando para essa parte mais colaborativa, pensando na identidade dispositivo do colaborador, pensando nos aplicativos que esse colaborador consome, até mesmo na parte colaborativa do colaborador, até mesmo olhando para essa parte mais da infraestrutura, se a gente for tentar conectar soluções de mercado para abranger todo esse aspecto, cara, a gente precisa tratar com diversas soluções de mercado e diversos conectores. Às vezes eu tenho uma solução de mercado que conversa com a outra, mas eu preciso acessar as duas consoles. Talvez ela passe aquela informação, mas falta um gap ali na informação que, pelo fato de não ter uma interoperabilidade nativa, acaba trazendo uma vulnerabilidade, trazendo uma superfície ali, um gap em cima dessa análise que a ferramenta pode fazer, se correlacionando com uma outra ferramenta que não é do mesmo fabricante, e isso pode trazer uma demora nesse processo de análise, pode trazer esses gaps, essas falhas num processo de análise mais abrangente. E quando a gente fala do Microsoft 365, o Defender for Cloud e o Azure Sentinel, a gente consegue entender que são soluções que foram criadas para ter interoperabilidade. Então, são soluções que elas foram criadas para se comunicarem. E quando a gente tem essa plataforma de CIEM/SOAR do Sentinel, fazendo ainda mais essa correlação e permitindo que eu possa tomar ações cada vez mais rápido dentro do meu ambiente, cara, o processo de eu identificar uma possível ameaça no início de um contexto de uma engenharia social, cara, eu já mataria essa vulnerabilidade dentro do meu ambiente aqui nesse e-mail, nesse bloqueio desse phishing, nessa análise que a ferramenta faz para identificar se existe uma ameaça, um contexto de phishing ali na parte colaborativa. E lógico, se caso eu tivesse um gap aqui, eu não tivesse essa solução do Defender for Office 365 trabalhando dentro desse contexto, ou talvez eu esteja partindo de uma ameaça que partiu diretamente de um dispositivo, não necessariamente pela parte de colaboração, que eu tenha ali a camada de EDR já olhando para esse processo de investigação e remediação e que eu possa matar essa ameaça, essa anomalia ali desde o início ali e não permitir que ela atinja todo o meu ambiente. E aqui, como o Cláudio até havia mencionado, e trazendo aqui mais uma vez para a evidência desse contexto, cara, a gente também pode conectar outras soluções a essa plataforma de CIEM. Como ele falou, eu posso não estar focado aqui diretamente numa solução, mas se eu tenho um dispositivo de firewall do meu ambiente, eu sei que é um dispositivo que está passando toda a minha camada de rede, ela passa por essa camada de firewall. Eu quiser aprimorar toda essa estrutura que o Microsoft 365 Defender e o Defender for Cloud me oferece, eu associar essas informações que são geradas por essa camada de firewall à correlação desses alertas que são gerados pela família Defender, eu posso utilizar o CIEM também para fazer essa correlação e a ferramenta ainda ter mais autonomia e cada vez mais capacidade de tomar uma ação de remediação em cima de uma ameaça, certo? E aí,
aqui a gente já pode entender que se a gente estiver atingindo esses aspectos aqui dentro de uma proteção integrada dentro do nosso ambiente, cara, a gente já está falando de um nível de proteção extremamente avançado, em um contexto extremamente robusto, pensando em ter um orquestrador desses alertas e um orquestrador desse processo de remediação em cima dessas soluções avançadas dentro do nosso ambiente, certo? Porém, a gente tem um recurso aí até ao que está extremamente sendo falado, tem uma repercussão grande aí no mercado, que é o que vai vir com a cereja do bolo de toda essa estrutura que a gente mencionou agora, que é a gente ter, de fato, uma estrutura de inteligência artificial trabalhando a nosso favor, certo? Então, eu ter uma rede neural ali artificial trabalhando em cima de todo esse contexto, de toda essa massa de alertas, de toda a minha infraestrutura, de todos os recursos que são abordados dentro da família Defender, sendo orquestrado ali por uma camada de Copilot, vindo de fato não para substituir um administrador ou um sysadmin, mas de fato para vir como um copiloto de todo esse gerenciamento, de toda essa detecção, de toda essa resposta, de todo esse gerenciamento dentro do nosso ambiente, tá? Então, aqui é uma ferramenta que vai vir ali para agregar de fato a toda essa estrutura, seja num processo de identificação de uma possível ameaça dentro do nosso ambiente, num processo de remediação, e que a gente possa cada vez mais personalizar esse recurso para dentro dos aspectos e necessidades do nosso ambiente. Certo? E aí, pessoal, a Microsoft ela vem aqui, ela em breve vai trazer uma visibilidade em relação, de fato, trazer essa ferramenta para o mercado. É uma ferramenta que vai vir, de fato, não para substituir os administradores que a gente tem dentro do nosso ambiente, ou para substituir o fator humano ali, mas ela vai vir, de fato, para agregar toda essa estrutura que a gente mencionou. Então, para ter uma resposta cada vez mais rápida, para que se eu precisar fazer um traqueamento, ou uma filtragem, ou um rastreio de uma ameaça dentro do meu ambiente, já pensou você ter ali uma interação com um recurso que usa a inteligência artificial para você mapear, de fato, poxa, eu quero que você me traga um mapeamento desse incidente em específico, dos colaboradores que estão envolvidos dentro desse incidente, de recursos da minha infraestrutura que estão envolvidos desse incidente, e ele te trazer um mapeamento completo, uma análise que talvez eu demoraria um tempo para fazer. Então, eu ter essa estrutura, basicamente, em breve a gente vai ter esse recurso disponível para o nosso portfólio, mas eu ter essa estrutura vindo como uma cereja de bolo de tudo que a gente falou, cara, cada vez mais a gente vai estar avançando e vai estar explorando essas possíveis ameaças, e a gente vai estar à frente aí também desses agentes mal intencionados, certo? Alguém gostaria de trazer algum ponto aqui, Cláudio? De complementar de forma geral, assim, que é interessante como quando você diversifica o nível de solução que você tem, essa sua superfície de ataque, ela aumenta, né? E as ferramentas de perímetro de segurança, elas têm que acompanhar isso de forma também, né, respectiva, aí numa proporção igual ou até maior. E é muito difícil você diversificar a ferramenta que você usa e ter que diversificar a sua ferramenta de segurança também, né? Então, você centralizando e utilizando esses níveis de assistente, a ideia é que você tem um ganho operacional, né, e você aumente a velocidade com que você consegue implementar a segurança dentro do seu ambiente, sem que você trave o processo dos times utilizar ferramentas, enfim, N possibilidades aqui dentro. E exatamente, Claudio. Quando a gente tem ali, por exemplo, uma área de SOC já trabalhando com o modelo de um Sentinel, a gente agregar ainda mais um copiloto, mais um assistente aí para agregar em cima dessa análise, para trazer isso de uma forma mais filtrada, para trazer isso de uma forma mais rápida, e que eu não dependa ali especificamente de uma pessoa estar olhando para esse contexto 24 horas por dia, mas eu ter ali cada vez mais, seja essa inteligência artificial ou essa estrutura ali de machine learning adequada ao meu ambiente, ou seja, moldada ao meu ambiente, eu consigo dar mais autonomia para essa ferramenta e ela vir para complementar toda uma proteção, toda uma estrutura que a gente tem dentro do nosso ambiente. Então, quando a gente fala do Microsoft Security Copilot, o objetivo da ferramenta é, de fato, esse, certo? Então, acho que concluindo aqui, pessoal, se tiver qualquer
ponto de dúvida, quer conhecer mais sobre os produtos do Microsoft 365, produtos direcionados à infraestrutura como o Azure, falar da família Defender de uma forma mais direcionada, personalizada aí para suas necessidades, Sentinel ou outras estruturas de segurança e colaboração, por gentileza, só entrar em contato com o e-mail que está aqui na tela, é o e-mail de Modern Work Security. A gente também tem especialistas aqui voltados às outras camadas do 365 e a gente está à total disposição aí para falar com vocês, não só sobre recursos de segurança, mas também sobre recursos de colaboração ou outras soluções aí que façam sentido para o ambiente de vocês, certo? Então, muito obrigado aí, Cláudio. Zé, concluir aí também, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Nicolas. Acabo aqui, né, atuando bastante mais na parte de infra, mas são temas 100% correlatos, né? A gente chegando aí no conceito de uma necessidade, a gente acaba atuando junto sempre que preciso, e a gente fica à disposição aí também, o time de arquitetura e de infraestrutura e aplicações está 100% à posição. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado e até a próxima.